Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos vocês. Paz seja com vocês também. Graças a Deus estamos aqui. Mais uma noite para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Nós somos aqui da comunidade evangélica Patmos. E neste momento, pela misericórdia do Senhor, nós vamos transmitir este culto para que chegue ao seu lar e o Senhor possa estar falando com você neste momento. Amém? Eu quero pedir que vocês abram as Bíblias de vocês no livro de Salmos, número 24. Salmos de número 24. Espero em Deus que vocês tenham tido uma boa semana na presença deste Deus. Coisas boas eu sei que o Senhor fez, porque isso me permitiu estar aqui neste momento, estar aí na sua casa e buscar a sua presença. Diz assim: a vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus. Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar e te bendizer. Querido Deus, queremos te engrandecer e te agradecer por estarmos aqui. Ah, maravilhoso eterno Deus, queremos te glorificar, porque mais uma semana se passou, e mais uma semana o teu amor nos alcançou, mais uma semana a tua misericórdia nos alcançou, mais uma semana nós tivemos o teu favor imerecido sobre as nossas vidas, meu Pai. Muito obrigada pela minha vida, muito obrigada pela vida dos meus irmãos que aqui se fazem presente, obrigada pela vida dos meus irmãos que estão aqui na vida igreja, Senhor. Obrigada, Pai amado e Pai Santo, pelos meus irmãos que estão nos seus lares, que estão com as suas famílias nesta hora, porque o Senhor verdadeiramente cuidou de cada um de nós, e nós te agradecemos, Senhor. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão a Ti. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, amado Deus, e em nome de Jesus, recebe agora o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão a Ti, querido Deus. E em nome de Jesus nós te pedimos, fica conosco, Senhor. Fala grandemente aos nossos corações no decorrer deste culto, Pai amado e Pai Santo, porque nós cremos, meu Deus, que o
aconteceu no minuto anterior. Não tem como nós fazermos diferente agora. Então deixa as coisas que para trás ficaram e caminha para frente. Porque tudo se faz novo. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. nós somos, de quem? Do Deus vivo e todo-poderoso. O grande eu sou,
que não tem como descrever a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É indescritível. O que é maravilhoso é saber que nós pertencemos a este Deus. E feliz é esta nação por ter como Ele o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, criação revela tua glória.
mas tão grande, que por mais que você encontre 1000 palavras elogiando, exaltando o nome dele, você não vai encontrar nenhuma que se compare à grandeza dele. Nenhuma. A gente diz: tu és tremendo, é impossível descrever e compreender. E eu vou ler, vou dizer algo para você, meu irmão. Quando Jesus decidiu vir por mim e por você, eu tenho certeza que por alguns momentos a aflição tomou conta. Ele era filho, mas ele se rendeu ao desejo do Pai. Tamanha a grandeza deste Deus. E por que é que eu e você algumas vezes deixamos de lado, não queremos ouvir, não damos atenção? Ele é tão tremendo, olha só, ele é tão tremendo que mesmo com a nossa infidelidade, ele mandou o filho. Ele mandou o filho que quis vir e fez de mim, de você hoje, pessoas lavadas, reunidas, edificadas, eu imagino no momento de luta, Jesus falando assim: olha, eu preciso descer, eu preciso pegar a chave, e trazer vida, e levar vida para Deus. Foi isso que ele fez. Imagine você agora, ele descendo, pegando a chave e falando: pai, olha aqui, ó, eu peguei. E aí, sabe o que ele fez com essa chave? Ele abriu uma porta, ele abriu uma cela onde nós estávamos presos e arruinados. E ele fez o seguinte: ó, pode passar. Você não entendeu? Pode passar. Vocês estão livres. A misericórdia, a graça, ela faz você livre. É impossível descrever. Tu chama cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados nós estamos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Aplauda o nome deste Graças a Deus. Eu agradeço os meus irmãos do louvor. Logo mais eu os chamarei. Vamos estar passando por uma palavra e logo em seguida celebrando a ceia do Senhor. Amém? Graças a Deus. Amém? Lucas 21, a partir do verso 13. Amém? Diz assim: isto vos acontecerá para que deis testemunho. Aceitai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos quantos vos
vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis, na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém? Querido e eterno Deus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo nome, meu querido Deus. Queremos te louvar e te bendizer por tudo que o Senhor tem feito e sido nas nossas vidas e te suplicar, amado Deus, que em nome de Jesus permaneça conosco. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus, continua a falar aos nossos corações e revela-nos, amado e eterno Deus, o que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, através da tua santa e bendita palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui o Senhor começa a falar acerca de coisas que vão nos acontecer a partir do momento que nós começarmos a seguir os seus caminhos. Ele começa a falar a princípio das dores, a princípio de coisas que estão para acontecer. Aí eu peço para você vir um pouquinho mais para frente, nesse mesmo livro, no capítulo 24, nós vemos duas pessoas conversando sobre algo que trouxe a elas esse desespero. O Senhor deixa muito claro na sua palavra que nós vamos passar por muitas situações e que seremos perseguidos e que muitas coisas virão e acontecerão para nós nos desestabilizarmos, para nós desistirmos. E aí agora nós vemos uma situação que acontece um pouquinho lá na frente no livro de Lucas, mesmo no capítulo 24. E eu quero que você veja o que acontece quando muitas vezes nós nos esquecemos das promessas do Senhor para as nossas vidas. Vai lá para o versículo de número 13 também. Vamos ler desde o início para que você entenda o contexto, porque se eu pegar só um pedaço, pode ser que algum momento da Bíblia você se perca. Então nós vamos iniciar já falando do início da trajetória de duas pessoas decepcionadas, duas pessoas que estavam já desacreditadas das coisas que o Senhor tinha falado que ia acontecer e que já estavam relatadas nas Escrituras. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estágios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que se sucederam. E aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida do caminho? Aí eles prepararam, entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram então eles o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem dito que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não a viram. Então lhes disse Jesus neste momento: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando Jesus por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção para
mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Vamos parar aqui. Então, nós vimos que aconteceu que o Senhor Jesus foi entregue no dia que nós hoje dizemos que é a sexta-feira da paixão. E eu sei que não é que todos que nos assistem nesse momento, pelo menos a maioria, compreendem e conhecem a história da crucificação. Então Jesus foi crucificado na sexta-feira. E para muitos, as coisas acabaram ali naquele momento. Acabaram naquele momento. E então agora a Bíblia nos relata que haviam 2 discípulos que vinham caminhando a caminho de Emaús, que dava em média 11 quilômetros. Vamos dizer assim que se lá em média umas 2 horas e meia, 3 horas de caminhada, aproximadamente. E eles vinham falando sobre isso, porque eles creram naquilo que aconteceu e viram aquilo como fim. Exatamente como eu e você temos vivido este momento de agora, e temos achado que acabou. Muitos andam hoje em dia exatamente da maneira como os discípulos de Emaús vinham andando, cabisbaixos, frustrados, desacreditados, achando que não tinha mais o que ser feito. E olha como a situação é, e olha como nós nos parecemos com esses discípulos. Eles obtiveram da parte das mulheres, as Marias, quando foram ao túmulo, elas disseram que o corpo do Senhor não estava lá. Eles ouviram essa notícia e ainda assim não creram. E aí depois alguns dos que ouviram o que ela disse foram até o túmulo, chegou lá, olharam e Jesus não estava lá. Mas nem mesmo isso convenceu estes homens de que o Senhor já estava vivo, já havia ressuscitado. E eles vinham então caminhando, cabisbaixos, frustrados. Então eu quero falar de 3 pontos. O primeiro é justamente essa caminhada, que é a caminhada muitas vezes que eu e você estamos tendo, andando assim e achando: e agora? Eu jamais imaginei viver uma situação e um momento como esse. Eu não estou podendo sair de casa, e eu ligo a televisão e é cada notícia ruim, é cada situação. Então colocando um terror e um temor, e aquela coisa frustrada e coisa ruim. E aí quando uma pessoa está desanimada, e aí ela vai e se encontra com outra que está na mesma situação que ela. Quando você estiver nessa situação, evite ficar com pessoas que estão da mesma maneira. Porque aí eu estava chateada falando: você viu que bancada? Então, a gente achando que era Jesus, que aquele que veio para nos redimir, nos salvar, e o cara morreu. Aí o outro com certeza falou: é mesmo, você viu que patifaria isso aí? Você viu que situação? Quer saber? Eu acho que era tudo balela aquilo que falava. E eles vieram conversando, e o próprio Jesus se aproximou deles e vinha conversando com eles. E Jesus, muito esperto, muito sagaz: do que é que vocês estão falando? E eles ficaram irritadíssimos, porque pensaram, além deles estarem tristes, frustrados, decepcionados, ainda vem um que praticamente um Zé Mané que não sabe o que está acontecendo ao redor dele. Você não sabe do que você está falando? Tipo assim, aonde você vive? Que mundo você está? E aí Jesus dá uma que não sabe, não sei. E aí ele começa a falar então: nós ainda cercamos de Jesus, nós achávamos que era ele. Como muitas vezes eu e você estamos fortes achando: eu acho que é Jesus. Não, eu acho que faz parte disso na caminhada. Mas daqui a pouco a gente já começa a se desacreditar de novo. Por quê? Porque às vezes tem alguma situação que vem desestabilizar a minha, você e nós começamos a achar que tipo: olha, não vai rolar. Quer saber? Do jeito que o negócio está aqui, não vai rolar. E aí Jesus muitas vezes está diante de nós como estava diante deles, e eles nem perceberam, e o Senhor começou a falar. E daqui a pouco, amados, Jesus vira para ele, e como muitas vezes ele vira para mim e para você, no momento em que você fica dessa maneira, cambaleando, achando que as coisas não vão melhorar, que as coisas não vão acontecer, e ele fala: nécios. Olha que triste isso. Nécios. Então quer dizer que não convinha que aconteciam todas
você ter bom ânimo, a primeira coisa, não anda com quem é desanimado. Não liga a televisão em lugares que fica te dando mal notícias, que fica colocando um terrorismo dentro de você, um temor que não vem de Deus, que te faz ficar preocupado, que te faz ficar deprimido, com medo, se esquecendo do que Deus tem para a tua vida e das promessas. Mas eles vieram conversando e o Senhor começa então a falar. E conforme o Senhor vai falando com eles, aquilo vai ardendo dentro do coração deles. Porque quando uma pessoa, ela está ligada em Deus, ela abre o coração dela, e mesmo quando o negócio é pesado, mesmo quando alguém vem repreender, mesmo quando alguém vem falar algo que é contra aquilo que ele acredita, ou que ele pensa ser certo, ele aceita, aquilo arde no coração dele. Então Jesus começou a falar com eles, repreendendo eles, abrindo os olhos deles, mas aquilo não trouxe tristeza para eles, a ponto deles irem andando, e quando chega já no final da caminhada ali para entrar, não ia para o Jesus deu uma que iria adiante, e eles queriam continuar com aquela pessoa que tinha boas notícias para eles. Aí eles falam assim, não, vamos conosco. Jesus é um estranho para eles, amados, mas o que Jesus causou na vida deles, trouxe a eles vontade de fazer com que Jesus permanecesse na companhia deles. E eles foram agora então lá para casa, Jesus foi agora lá para casa de um deles. E quando eles entraram lá naquela casa, e Jesus continuou falando, olha, pensa, quase 3 horas alguém falando com você algo tão bom, algo que te fortalece, que te faz tão bem, que te traz um novo vigor, a ponto de você não perceber que a hora passou e querer continuar com aquela pessoa. E agora então, já andando todo esse tempo, você convida alguém para a tua casa, vamos cenar, vamos comer alguma coisa. Falamos muito, então agora bate a fome, né? Precisamos tomar um suco, ou uma água, ou seja lá o que for na época, um vinho, vamos pegar um pão. E eles entram. E quando chega lá, amados, que eles entram, nós vamos continuar aqui. Você vai agora comigo lá no capítulo 30. E aconteceu que quando está, no versículo 30, aliás, no capítulo 24 ainda. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse, paz seja convosco. Oh, aleluia! Então teve a situação do caminho, a caminhada, tudo que aconteceu e a frustração. Depois então houve um encontro com quem? Com Jesus, com alguém que foi abrindo os olhos deles, que foi lembrando eles das coisas boas, de coisas que traziam alegrias para eles, de coisas que traziam paz, de coisas que traziam esperança. E agora então no terceiro e último tópico vem a mudança. A mudança foi o que, amados? Foi o abrir dos olhos agora. Foi o abrir dos olhos. E nesta noite, o meu Deus está aqui para dizer para mim e para você, olha para a minha palavra, leia acerca das minhas Escrituras, veja o que eu disse que eu ia fazer, veja o que eu já fiz e veja ainda as minhas promessas para a vida de vocês. Mesmo na tribulação, creiam, confiem em mim, saibam que eu sou Deus, que eu não deixo nada pela metade. Porque na hora que ele partiu o pão, eu imagino que a maneira como Jesus partiu o pão deve ter tido um formato de cruz. O partir do pão deve ter revelado um sangue derramado.
partir do pão deve ter dado para eles a sensação de Jesus ali na cruz, deve ter mostrado para eles os pregos nas mãos deles, porque as escamas caíram dos olhos deles naquela noite. E nesta noite, que não seja diferente na minha e na tua vida, que os nossos olhos venham ser abertos, que as escamas venham cair, e que nós venhamos nos lembrar de tudo que o Senhor já falou conosco, dentro da sua palavra, de tudo que o Senhor já realizou nas nossas vidas, e de tudo que Ele já prometeu para mim e para você. Lembre-se das promessas, e lembre-se, amados, que Ele é o Deus que, como estava com eles naquele momento e eles não enxergaram, Ele está comigo, e Ele está aí com você, Ele está aí na tua casa, e Ele está ceando com você neste momento. No partir do pão, na comunhão, você vai conseguir enxergar o que os seus olhos carnais não viram ainda, e você vai poder vir enxergar as coisas pelos olhos espirituais e falar: verdadeiramente Deus é bom, Deus existe. Qual é o meu temor? Por que é que eu estou temendo? Porque aquele que começou a boa obra, agora eu sei, Ele é fiel e justo e vai completar até o fim. Amém? Deus abençoe grandemente você neste momento. Nós vamos já estar passando para a ceia. Eu quero convidar as minhas irmãs diaconis à frente e quero dizer para você: pega a tua ceia lá, pega a tua ceia e registra este momento. As igrejas estão com as portas fechadas para os cultos presenciais, mas nós continuamos realizando os cultos para a glória do nome do Senhor, e você tem toda a oportunidade para isso. Sabe, muitas vezes o que nos traz todo este temor é não valorizar um momento como esse, é não usufruir das oportunidades que o Senhor nos dá de buscar a sua presença, de buscar a sua face. Isso é o que muitas vezes o que faz com que nós ficamos na situação desses discípulos de Emaús. Mas quando você valoriza cada minuto, cada oportunidade que Deus te dá de buscar a sua presença, de estar diante dele, as coisas mudam e você começa a enxergar as coisas exatamente como elas são. Amém? Vamos lá? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperai-vos uns pelos outros. Amém? Quero já estar chamando os meus irmãos para frente. Nós vamos neste momento, amados, fazer um exame pessoal nosso. Nós vamos nos examinar a nós mesmos. Talvez alguns de nós pensem: mas eu não vou fazer a ceia, eu não vou participar da ceia porque eu não estou em condição. Nenhum de nós estamos. É o Senhor que nos permite, é por Ele que nos dá, Ele é quem nos dá essa condição. E Ele sabe que nós não conseguimos mesmo acertar o tempo todo. Mas nós não vamos desprezar um momento como este. E nós vamos neste momento orar ao nosso Deus, pedindo perdão por nossos pecados, por nossas falhas e nossas transgressões. E
nesta hora, nos dará condição de participar dessa ceia. Amém? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Nós cometemos as nossas falhas, as nossas fraquezas, Senhor, as nossas imperfeições. O Senhor sabe que nem sempre nós conseguimos acertar. E por diversas vezes acabamos fazendo coisas que sabemos que não devemos fazer, Pai. E muitas vezes aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer, nós não fazemos, meu Pai. Em nome de Jesus, não olha para isto agora, meu Deus, mas segundo a tua misericórdia e teu amor, nos perdoa, Pai. Perdoe a mim, Senhor, por todos os meus pecados, por tudo aquilo que eu fiz que não te agradou. Perdoe os meus irmãos aqui presentes. Perdoe os teus filhos que estão em casa, meu Pai. Em nome de Jesus, meu amado eterno Deus. Em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor. E nos ajude com o teu Espírito Santo, dia a dia, Pai, a nos aproximarmos cada vez mais da pessoa que o Senhor espera que sejamos nesta terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Neste momento, aí na tua casa, consagrar o seu alimento ao Senhor, como nós iremos consagrar. Eu peço às minhas irmãs que levantem as bandejas, e nós vamos consagrar este pão e este suco ao nosso Senhor. Amém? Amado e eterno Deus, nós consagramos esses alimentos ao Senhor, Pai. Sabemos, meu Deus, que eles não se transformarão no teu corpo e nem no teu sangue, mas pela fé, Senhor, nós compreendemos que ao nos alimentarmos deles, amado Deus, é isso que irá simbolizar das nossas vidas, a tua carne surrada por nossos pecados, meu Deus, e o seu sangue vertido naquela cruz por nossas vidas. Em nome de Jesus, meu querido eterno Deus, nós nos consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu Deus não está morto, nem tem entrado no madeiro.
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E de semelhante modo tomou também o vinho, e tendo dado graças, disse: este é o meu sangue, que é vertido por vós, para beberdes sempre
sobrenatural nas nossas vidas. E não se esquecendo do que Ele falou para os seus discípulos quando o reencontraram. Paz seja convosco. Que a paz do Senhor esteja sobre o lar de cada um de vocês. Em nome de Jesus, faça esse desafio de não andar com um desanimado nesta semana, de não andar com uma pessoa incrédula nesta semana. Faça um propósito de não ligar em canais que vão te trazer más notícias, mas abre a Bíblia do Senhor. Mas pastora, ali está relatado as dores, o início delas, mas ali está relatado também o que o Senhor tem para a sua igreja, para aqueles que confiam. Amém? Glória a Deus. Nós te agradecemos e te louvamos, papai, por mais uma vez o Senhor ser o socorro presente nas nossas vidas. Por mais uma vez, Pai amado santo, o Senhor ter sido conosco. Obrigada por uma oportunidade de mais um memorial como este. Meu Deus, nos dê graça e força para que possamos chegar, Pai amado e Pai santo, no próximo mês, com o mesmo vigor, papai, glorificando e exaltando o teu nome pelas vitórias, amado Deus. Em nome de Jesus, continua sendo nas nossas vidas, continua abençoando os nossos irmãos, os profissionais da saúde, continua abençoando, Senhor meu Deus, os profissionais da segurança pública, continua abençoando, Pai amado e Pai santo, cada vida que necessita trabalhar, Senhor, se expondo muitas vezes, Pai amado e Pai santo, a todo e qualquer tipo, Pai amado e Pai santo, de enfermidade que possa ter ali fora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, continua, maravilhoso eterno Deus, sendo com cada família, Pai amado e Pai santo. Nós te pedimos, querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar pelo aniversário de casamento da irmã Márcia, Senhor, 8 anos de casados, e nós queremos orar pela vida daqueles que estão completando aniversário, Pai amado, de idade, pela